Boa noite, queridos alunos. Hoje é dia 27 de setembro de 2024. São 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Direito Civil 5. Nós estamos dando prosseguimento a todo o conteúdo maravilhoso dessa disciplina que tanto nos interessa. Hoje eu vou falar sobre união estável, que é um tema muito caro, né? Muito rico, porque muitas pessoas vivem em união estável e a gente precisa realmente conversar sobre isso e saber os detalhes da união estável, né? Bom, união estável é uma situação de pessoas que vivem como se fossem casadas, mas elas não são. E nem sempre isso esteve presente no nosso ordenamento jurídico, porque o retardamento da lei do divórcio no Brasil, da regulamentação da lei do divórcio no Brasil, acabou incentivando que as pessoas vivessem em união estável. E aí não tinha nem esse nome de união estável. Então, antes de 1977, quando o divórcio veio para o Brasil, havia o desquite, que o desquite ele é equiparado à separação judicial atualmente. E aí as pessoas eram desquitadas e não podiam se casar novamente. Só pode se casar novamente quem é divorciado, né? E aí, ai meu Deus, espera aí, só um minutinho. Perdão, voltei. Então, o que que acontecia? As pessoas eram desquitadas, não podiam casar-se novamente, e aí foram viver juntas como se casadas fossem. E aí, quando está tudo bem, ok, está tudo vivendo numa boa, mas o problema é quando essa união ela se desfaz, né? Porque enquanto está tudo bem, é a mulher da minha vida, o homem da minha vida, vou te amar para sempre. E aí, quando termina, aí cada um quer buscar os seus direitos, mas buscar os seus direitos, quando não há algo regulamentado, é muito difícil. Por quê? Porque aí é, tem que provar, tem que levar provas, tem que levar fotos, documentos. Então, a união estável acabou sendo um objeto, né, uma das demandas que mais se exigem, né, direitos na justiça. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não instrumentalizam, elas não regularizam e não regulamentam essa situação. Então, começa de um costume da sociedade de viver junto sem ser casado. Aí, quando houve o primeiro problema em relação a isso, esse desfazimento, essa dissolução, a pessoa foi buscar seus direitos na justiça. Chegou na justiça, isso é um caso verídico. Chega na justiça, cadê a documentação? Não existe documentação, não é casado, não tem documento, e agora? Aí, juiz positivista, ortodoxo, cartesiano, falou: não tem certidão de casamento, então não pode ser considerada a esposa em nenhuma situação análoga ao casamento. Muito embora tenha passado, lavado, cozinhado, né, mas não pode ser considerada a esposa. E aí o advogado, intrépido e ousado, pegou essa sentença e levou para a Justiça Trabalhista. Na Justiça Trabalhista, ela ganhou direitos trabalhistas. Por quê? Se ela lavou, passou, cozinhou e não pode ser considerada esposa, ela vai ser considerada empregada, prestadora de serviço. E nisso acendeu uma luz vermelha no judiciário, porque outros casos iriam se avolumar. Por quê? Porque a situação era essa, de pessoas vivendo como se casadas fossem, e aí não tinha amparo legal.
até que surgiu uma súmula 380 do STF, que ela está vigendo até hoje, tá? Ela é da década de 60, essa súmula, porque é como se fosse uma sociedade de fato. As pessoas que viviam juntas, até o Tiago colocou na aula passada, né, a súmula 380, mas eu havia falado da súmula 377. E aí, essa súmula 380, ela prevê a questão da sociedade de fato. E o que que é isso, né? Sociedade que não é casamento. E que se termina, cada um sai com o que contribuiu. Mas o problema da união estável e do casamento é a questão do capital invisível que ninguém enxerga, né? Do esforço comum, porque não é necessariamente dinheiro. Um contribui com dinheiro, o outro contribui com um apoio psicológico, com um apoio de logística da casa, enfim. Gente, nós que somos casados sabemos muito bem disso, né? Que não é fácil administrar, gerir uma família e uma casa. E aí, essas questões patrimoniais, infelizmente, é elas que vêm à tona para se resolver isso juridicamente. Porque seria muito bom que as pessoas fossem maduras o suficiente para sentar e conversar, dialogar. Olha, foi bom enquanto durou, você me fez feliz, eu também a você, mas daqui para frente cada um segue o seu caminho, né? E vamos terminar bem o que começou bem, para que a gente possa recomeçar bem, cada um trilhando o seu caminho. Mas, infelizmente, aquilo que não começou bem não vai terminar bem. E da forma como começa, termina e da forma como termina, recomeça. Então a gente precisa prestar atenção na forma como começamos algum relacionamento e da forma como nós terminamos o relacionamento. Porque da forma que nós começamos, terminamos, e da forma como terminamos, recomeçamos. Então, isso é uma reflexão no início da aula de hoje, porque nós vamos falar sobre união estável. Temos duas leis vigendo, mais o Código Civil, mas são duas leis que são tão breves e 5 artigos no Código Civil que dão um livro, né? Porque é um tema muito polêmico e que cabe muita divergência e muitas indagações, né? Então, até 1994, a gente ficou sem amparo legal. Aquilo que eu falei para vocês, desse costume que se tornou, que esse juiz positivista, ortodoxo, cartesiano, negou o direito dessa pessoa e ela foi buscar na justiça trabalhista, mas que depois os casos começaram a se avolumar, até que um juiz tomou uma decisão inédita, usando analogia ao casamento, comparando a união estável ao casamento, sem ainda ter o nome, a terminologia união estável, e aí conferiu direitos a essa companheira, né? Daí, conferiu direitos a essa companheira, abriu um precedente, porque uma decisão inédita não cria jurisprudência, decisão inédita abre precedente judiciário para que outras decisões sejam tomadas e aí se cria jurisprudência. Aí a jurisprudência pode ou não vir a se tornar uma súmula. Súmula é o entendimento do tribunal acerca de jurisprudências divergentes. Súmula é a pacificação, o posicionamento do tribunal. Então, nós hoje temos súmulas nos tribunais estaduais, tribunais de justiça, temos súmulas no STJ, temos súmulas no STF, porque cada tribunal vai editar súmulas. E, a partir dali, aquele tribunal vai pacificar o entendimento acerca de um determinado assunto, e esse vai ser o guia para que os juízes de primeira instância possam julgar de acordo com o que foi sumulado. Então, eu, na qualidade de advogada,
Se eu for pleitear algo para o meu cliente, eu vou me basear em uma súmula. A súmula é muito mais forte do que uma jurisprudência. Hoje, por exemplo, acabei de postar um vídeo. Hoje eu postei 2 vídeos polêmicos, tá? No Instagram. Primeiro vídeo polêmico foi sobre os relacionamentos Sugar Daddy, Sugar Mommy, Sugar Baby. E depois, agora à noite, foi um vídeo que eu gravei terça-feira. Eu falei sobre suicídio paternal. E aí o suicídio paternal ocorre quando o pai escolhe se ausentar da vida do filho. E isso é uma tese, tá? É uma tese de argumentação como advogada para requerer o dano moral pelo abandono afetivo. E aí eu trago à tona a tese do homem que escolhe se matar na vida do filho, que ele escolhe não nascer como pai na vida do filho. E isso, por si só, já é um dano in ré ipsa, ou seja, um dano presumido. Daí, se há um dano, a gente pode, é, isso pode gerar responsabilidade civil, tá? Muito obrigada, Silvia. O Tiago perguntando: a relação do Sugar Daddy e Sugar Baby pode caracterizar a união estável? Se tiver um contrato de Sugar Baby e Sugar Daddy, não, tá? Mas tudo é possível, como a gente vai falar do contrato de namoro aqui também hoje, tá? Então, tudo combinado não sai caro. Se é um relacionamento sugar, né? Sugar vem de açúcar, então daddy, daddy pai, mami, mãe, então pessoas mais velhas com uma situação econômica favorável que contrata homens ou mulheres mais novos para um relacionamento em troca de um benefício econômico. Eu explico isso no vídeo. E aí, infelizmente, hoje a gente está vivendo uma era da objetificação da pessoa. Parece que as pessoas estão numa prateleira e eu quero escolher aquela, 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 né? E hoje muitas pessoas também estão se sujeitando a esse tipo de relacionamento porque elas não querem trabalhar, né, e construir uma carreira, um trabalho, né, mas elas querem uma facilidade, e aí é melhor ficar na academia, né? Ficar todo marombado, toda sarada, para poder encontrar essas pessoas pelo meio do caminho. Eu não quero emitir minha opinião, mas eu só estou falando para vocês que é uma triste realidade nos dias atuais esse tipo de contrato. Exatamente, George. Aí é mais fácil, né? Porque do que começar do zero, ganhando um salário mínimo, trabalhar, né? Então as pessoas se aproveitam desse tipo de relacionamento, tanto uma parte quanto a outra. Mas eu penso, e eu até vou falar também, vou gravar um vídeo sobre esse contrato. Gente, eu fui, por causa desse vídeo, eu fui convidada hoje para dar uma palestra sobre o assunto, né? E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo. Tem vários aplicativos, né, de relacionamento e sugar. E eu fiquei chocada, porque realmente é o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos, Maranata, porque eu vou te falar um negócio. Enfim, pessoal, depois a gente vai falar sobre o contrato de namoro, eu toco no assunto do contrato do Sugar, porque se tiver um tipo de contrato desse, não é, afasta a intenção de constituir família, aquilo é só um relacionamento esporádico, sazonal, temporário, mas pode se tornar uma união estável? Eu creio que sim. Pode sim. Assim como o contrato de namoro também pode vir a se tornar uma união estável, tá? E aí, gente, tem muitas polêmicas envolvendo isso. Isso caberia até uma oficina de leitura, né, sobre esse assunto. E esse assunto também poderia até ser objeto de um TCC, né, porque é um assunto interessante, que chama a atenção, justamente porque tem gente que nunca tinha ouvido falar sobre isso.
principalmente as pessoas mais velhas, né, de outras gerações, e aí ficaram chocadas. E aí eu fui convidada para fazer essa palestra. Mas, enfim, pessoal, vamos dar aqui prosseguimento. E eu quero ouvir vocês também, quero que vocês participem, né? Porque é muito bom quando tem participação de vocês durante a aula. Então, a gente ficou sem amparo legal até 1994, e essa Lei 8971 de 94, ela regulamenta a situação dos conviventes, dos companheiros. E aí concedeu direito a alimentos e à sucessão, à herança. Então, essa lei de 94, ela ficou valendo sozinha por 2 anos, ela não foi revogada, ela está vigendo até hoje, tá? Mas foi a primeira lei que surgiu para proteger essa situação. Então, o artigo 1º dizia que tinha que ter uma convivência de 5 anos, por isso que muitas pessoas ainda têm na mente a questão do tempo de 5 anos, né, e que isso não é mais a realidade atual. Atualmente, a gente não tem tempo média por doutrina e jurisprudência 2 anos, tá? Ou prole comum, que também já caiu, porque prole comum não significa que quer constituir família. Prole comum, a pessoa pode ter filho com a outra sem nenhuma intenção de constituir família. Não deveria ser assim, mas infelizmente é, né? E o direito a alimentos, como eu falei para vocês. Desimpedimento por estado civil, então, para constituir o direito a ser companheiro ou convivente pela lei 8971 de 94, tem que ser solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo. Artigo 2º prevê sobre a sucessão do companheiro, porque se João e Maria convivem, se João falecer, Maria tem o direito de herdar do João. Obviamente, obedecendo à ordem da vocação hereditária, conforme vocês vão estudar em direito das sucessões. O artigo 3º, meação dos bens adquiridos na constância da união, exatamente como é no casamento, da comunhão parcial. Então, tudo que foi adquirido de forma onerosa será partilhado. Aí, 2 anos depois, veio a Lei 9278 de 96, que essa lei aí, ela é mais robusta do que a de 94, e foi essa lei que regulamentou o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Porque quando a gente leu aqui juntos, né, o artigo 226 da Constituição, nós vimos que no parágrafo 3º está escrito que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, devendo ser facilitada a sua conversão em casamento. Então, o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição não está lá desde 1988. Ele passou a ser regulamentado pela Lei de 96. Então, se você abrir o seu Vademecum agora, você vai ver que tem uma remissão embaixo do parágrafo 3º, falando sobre a Lei 9278 de 96 e também falando sobre a Resolução 175 de 2013 do CNJ, falando sobre casamento civil de pessoas do mesmo sexo e sobre a ação direta de inconstitucionalidade 4277. Por quê? E a DPF 132. Porque o parágrafo 3º fala sobre união estável entre homem e mulher. E essa decisão judicial estendeu os direitos para casais homoafetivos também. Então, não foi mudança legislativa, foi decisão do STF, porque o STF ele é o guardião da Constituição Federal, e aí, por conta do princípio da liberdade e igualdade, achou-se por bem e por unanimidade estender a aplicabilidade da união estável
às uniões homoafetivas. Muito bem, então, desde logo a gente já sabe que a Lei 9278 de 96 regulamentou o parágrafo 3º do artigo 226. O artigo 1º da Lei 9278 prevê sobre a união estável como uma entidade familiar duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituir família, que é esse o conceito que a gente tem sobre união estável hoje no Código Civil atual, né? Direitos e deveres dos conviventes, no artigo 2º, em que são deveres de lealdade, de assistência mútua, de respeito e consideração, assim como é no casamento. Porque união estável é praticamente igual a casamento. Só não tem a solenidade do ato do casamento, né? Porque o casamento é um ato solene, e também não vai alterar o estado civil. Mas se a pessoa tem uma união estável instrumentalizada, regulamentada, ela vai ter todos os direitos como se casada fosse, né? Então, é praticamente igual. Artigo 5º, meação dos bens adquiridos na constância da união, já estava isso também protegido e assegurado na Lei de 94. O artigo 7º, alimentos em caso de necessidade, obviamente que por conta da igualdade entre homens e mulheres, previsto no artigo 5º, inciso 1 da Constituição, é muito pouco provável que haja um pensionamento, pensão alimentícia, né? Pensionamento de alimentos entre ex-companheiros ou ex-cônjuges, a não ser que demonstre essa necessidade. E muitas vezes, eu requeiro, na ação de divórcio ou dissolução de união estável, os alimentos compensatórios. Também já gravei um vídeo sobre isso semana passada, né? Então, eu falo sobre os alimentos compensatórios, que são aqueles alimentos para compensar o tempo que aquele cônjuge ficou totalmente full-time dedicado à família. Porque muitas vezes, no casamento ou na união estável, há um combinado entre o casal de que um vai trabalhar, o outro vai ficar em casa, porque pagar uma creche, pagar uma babá, não vai ser suficiente, né, para equiparar o salário. E aí, muitas vezes, a mulher abre mão da sua carreira profissional, da sua faculdade, né, para ela se profissionalizar, para ela ascender academicamente, pessoalmente, profissionalmente, e ela se dedicou à família. Então, ela precisa ser compensada disso. E óbvio, gente, que eu estou falando aqui que há casos e casos, né? Então, nem tudo vai. Não estou generalizando. A gente precisa analisar caso a caso. Mas existe essa possibilidade, sim, de alimentos compensatórios que não tem nada a ver com pensão alimentícia, tá? Pensão alimentícia é uma coisa, alimentos compensatórios é outra coisa. Então, a pensão alimentícia, por exemplo, uma pensão transitória, até ela se acostumar com a nova realidade e aí ela se inserir no mercado de trabalho. Então, por 1 ano, 2 anos, ela vai receber uma pensão justamente para ela se habituar com a nova realidade. O parágrafo único do artigo 7º garante o direito real de habitação sem nova união, ou seja, se João e Maria são companheiros, aí não é casamento, é união estável. Ele morre, ela tem um direito real de habitação. O que que é isso? Ela tem um direito real de habitar o bem que serviu de moradia para o casal, tá? E aí ela vai ter o direito de morar no bem, direito real de habitação, desde que ela não constitua uma nova união ou um novo casamento. Ela vai ter o direito de morar lá, tá? Esse direito também é do cônjuge sobrevivente,
Porque no casamento existe o direito real de habitação previsto no artigo 1831. Eu falei isso com vocês no primeiro dia de aula, que eu falei dos princípios e falei sobre essa questão, e também eu acho que eu falei na aula sobre efeitos jurídicos do casamento, que eu falei do efeito patrimonial, e aí entra o bem de família, e o direito real de habitação, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Não sei se vocês viram ontem um advogado super novinho, 20 e poucos anos, que ele foi fazer uma sustentação oral no STJ, e aí ele foi brilhante na sustentação oral, ele falou o português claro, sem o juridiquês, e os ministros elogiaram, e era um caso da família dele. O avô dele morreu, era militar, mas era casado com uma mulher que não era avó dele, e aí ela pleiteou a pensão, aí a pensão lá de 30 e poucos mil reais, e também o direito real de habitação. Então, o que ele foi pedir foi a relativização do direito real de habitação. Porque se ela já tem uma pensão de 30 e poucos mil, e aquele bem é dos filhos dele, não é dela, mas ela tem o direito real de habitar o bem, então ele pediu a relativização do direito real de habitação, para ela ir morar numa outra casa com menor valor, para que eles pudessem vender essa que era objeto do inventário. Por quê? No inventário, eles vão fazer o inventário, a casa é deles, eles se tornam proprietários. A gente aprende isso em direitos reais, né? O proprietário é aquele que não pode dispor do bem. Por quê? Porque tem um direito real atrelado a ele. Qual? Direito real de habitação, nesse caso, né? Então, tem um direito real de habitação, então ele não pode dispor dos bens como um todo. Então, ele ganhou o recurso, né? Ele ganhou na sustentação oral e foi muito elogiado. Por quê? Porque não leu. Anteontem eu fui paraninfa da turma de direito do Tom Jobim, aqui da Barra da Tijuca. E aí, não pode, não é para ler, gente. Se eu faço um discurso, eu posso até fazer um discurso, porque eu vou me organizar, mas na hora de falar, eu vou falar com a alma, com o coração, né? E aí é exatamente como vocês vão atuar, tanto como advogados, na defesa do TCC de vocês, e toda vez que vocês tiverem que falar alguma coisa, apresentar um projeto, apresentar um trabalho que foi feito na faculdade, então você primeiro tem que se preparar, respirar e falar sem ler, porque quem fala lendo acaba ficando enfadonho para quem ouve, né? Então, você precisa desenvolver a técnica da oratória. Aqui, amanhã, por exemplo, eu vou dar um curso que eu ensino destravar a escrita, potencializar a mente. Até coloquei lá no meu stories cinco alterações que as normas da BNT trouxeram para questões de citações, e amanhã eu vou falar no curso. Mas no curso eu dou uma palhinha de oratória também, que é importante a pessoa saber falar. E pesquisa de Harvard, os dois maiores medos que as pessoas têm é de falar em público e de morrer, né? São os dois maiores medos que as pessoas têm no mundo. Então, a gente precisa aprender a falar, né? A se comunicar e a falar de uma forma que o que você fale fique guardado no coração daquela pessoa, na mente, porque quando a pessoa lembrar daquilo que você falou, do TCC que você vai apresentar, ela vai lembrar porque você causou uma emoção nela. Aí ela vai lembrar, tá? Então, esse menino, eu estou aproveitando o ensejo aqui para falar desse advogado, jovem advogado, vou depois botar para vocês o link da sustentação oral dele, tá? Lá no grupo de WhatsApp. E aí, para vocês verem como é que é, né? E aqui no Rio de Janeiro, eu levo os alunos para visitas técnicas. Por quê? Porque é importante, durante a graduação, você saber como é que se porta um advogado numa audiência, como é que senta na audiência, até onde sentar. Porque se você nunca fez, como é que você vai saber? E também na sustentação oral nos tribunais.
seja nos tribunais estaduais, seja nas turmas recursais dos juizados especiais, seja no STJ, seja no STF. Em maio do ano que vem, nós vamos ter visita a Brasília, tá? Então, a gente sai de um voo fretado aqui do Rio, direto para Brasília. Vamos assistir várias plenárias e visita técnica para a gente aprender como é que faz, tá? Então, direito real de habitação sem nova união. Como eu disse para vocês, o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição fala sobre a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, que daqui a pouco eu vou falar sobre como é o procedimento de conversão da união estável em casamento. Que aí a gente vai ler o Código Civil e eu vou explicar para vocês o procedimento. Que é aquilo que eu falo, eu sou profissional de mercado, então eu sou uma advogada atuante nessa área, né, na área civil em geral e na área de família e sucessões. Então, eu sei como é o procedimento, por isso que a aula de direito material é importante, mas eu sempre dou uma palhinha aqui de como é que a gente vai aplicar essa teoria na prática. E aí eu coloco para vocês aqui a ação direta de inconstitucionalidade 4277 e a DPF 132, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, conforme eu falei na primeira aula, né? Nós falamos sobre essas decisões do STF, porque essas ações, tanto a ação direta de inconstitucionalidade quanto a arguição de descumprimento do, do preceito fundamental, é, elas aplicam-se extensivamente às relações homoafetivas. Valdionor perguntando se alguém puder, arroba prof. Ana Cris Pinheiro, tem muito conteúdo legal lá, tá? Prof. Ana Cris Pinheiro. Eu tô com uma blusa laranja, assim, de manga comprida. Ana Cris Pinheiro. Tem o Instagram e tem o YouTube também, que aí no YouTube as aulas são mais densas, tá? No Instagram são vídeos curtinhos, mas no YouTube tem aulas densas que eu falo sobre muitos assuntos interessantes que envolvem o direito civil, tem a resolução de questões. Eu coloquei no grupo do WhatsApp a próxima aula que eu vou fazer só de resolução de questões, Brasil inteiro, vocês têm que se inscrever, tá? Vai ser gratuito, vai ser sobre família e sucessões. Eu já fiz de direito civil parte geral, obrigações reais, muitos de vocês assistiram, e agora, dia 1º, terça-feira que vem, eu vou fazer sobre família e sucessões, tá? E aí eu vou estar online com vocês 17h30. Vai ser o link que a Edux vai mandar para vocês. A Edux é a mantenedora da Estácio, né? Então, é, vai ser uma aula bem bacana. Terça-feira, dia 1º de outubro, às 17h30. Vou colocar o link de inscrição lá. E no dia 8 de outubro, eu vou fazer uma palestra gratuita também sobre empreendedorismo jurídico, sobre marketing jurídico. Também nível Brasil no Teams, tá? Então fiquem atentos, porque tem muitas programações boas aí de conteúdo interessantíssimo. E aí, finalmente, a gente vai para o Código Civil 1723 a 1727 do Código Civil. O 1723 vai nos falar sobre o conceito de união estável, convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Coloquei entre parênteses parâmetro de 2 anos, porque não tem aquilo. Tem que ser 2 anos? Não. O parâmetro é de 2 anos. Mas aí cada caso é um caso, até porque é difícil a gente provar a transição
do namoro para a união estável, tá? Então, é difícil. Então, quando você está namorando, se a sua intenção não é se casar, então você faça um contrato de namoro. Aí o contrato de namoro, ele é um contrato que pode ser registrado em cartório ou reconhecer firma, pelo menos, porque é um combinado entre as partes. Olha, eu quero ter um relacionamento com você, mas é um relacionamento de namoro. Não há intenção de constituir família por enquanto. E pode ser previsto nesse contrato uma cláusula de que, se esse namoro evoluir para a união estável, essa união estável será regida pelo regime da separação total de bens, né? Então, podemos fazer desta forma, que aí é uma maneira de se proteger. Professora, mas o contrato de namoro vai me blindar totalmente? Eu vou te falar, não, não vai. Mas vai inibir de alguém judicializar a questão. Por quê? Porque, obviamente, quando a gente faz um contrato, a gente quer combinar, quer cumprir o que a gente combinou. Então, o contrato faz lei entre as partes. No direito das obrigações, a gente estuda que a principal fonte de obrigação é o quê? Contrato. A principal fonte de obrigação é o contrato. Daí, o que a gente combinou, a gente precisa levar adiante. E aí assina, e é o que está valendo. O contrato faz lei entre as partes. Mas, se esse contrato de namoro tem mais cheiro de união estável do que de namoro, aí esse contrato vai cair por terra. Por isso que eu estou falando para vocês que é importante deixar determinado na cláusula, se esse namoro evoluir para união estável, será pela separação total. Por quê e para quê? Para evitar a partilha de bens. Então, é muito comum isso acontecer, gente. Começa hoje, aí hoje dorme porque está tarde, amanhã dorme porque está chovendo. Quando você vê, já está com a gaveta separada com as roupas íntimas. E aí começou a união estável. E eu já comentei aqui com vocês. Aí pede um iFood, faz prova de residência na tua casa, né? Aí pede para ser incluído no plano de saúde. E aí a pessoa, às vezes, ela vai fazer um registro de união estável só para o outro ter direito a um plano de saúde. E aí imagina, você está comercializando o seu relacionamento em troca de um plano de saúde. E claro, gente, cada um é que sabe onde o calo aperta, né? Mas a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque não é simplesmente eu ir morar com alguém. Casar não é simplesmente, ah, você quer casar comigo? Eu quero. Ah, então vamos no cartório e vamos casar. Não é assim. Por quê? Porque muitas consequências e decorrências jurídicas vão acontecer de um casamento ou de uma união estável. E se você quiser realmente firmar um compromisso com alguém, registre a união estável através de escritura pública. Então, você vai com a pessoa, por exemplo, amanhã é sábado, mas tem cartório que abre. E imagina que você já está vivendo em união estável há 5 anos, há 10 anos. E aí você, amanhã, depois da aula de hoje, né, que eu estou explicando a importância de se regularizar essa situação, então você se dirige ao cartório amanhã com o seu companheiro, com a sua companheira, e vocês vão registrar, dia 28 de setembro de 2024, a união estável entre João e Maria. Porém, essa união estável, ela acontece desde setembro de 2020. Estou dando um exemplo. Então, vocês vão deixar registrado que, embora a regulamentação, a instrumentalização
ocorrerá na data de 28 de setembro de 2024, essa união já existe há 4 anos. Para quê e por quê? Para que os efeitos patrimoniais sejam retroativos. Então, tudo que foi adquirido de forma onerosa na constância daquela união estável irá ser partilhado. Pode falar, Tainá? Professora, no início da aula tinha a questão de que tinha que haver separação judicial, divórcio, enfim. E quando a pessoa não se divorciou e faz uma união estável com uma outra pessoa, essa união é nula? Não, a gente já falou aqui, né, que assim, o Estado Civil ele pode ser solteiro, pode ser separado judicialmente, pode ser separado de fato, pode ser divorciado, pode ser viúvo. Não tem problema. Não pode casar. Quem é separado não pode casar, mas quem é separado pode constituir união estável, conforme nós vamos ver também daqui a pouco no 1723, parágrafo 1º. Então, ela não é nula. O que não pode é o cara casado que convive com a mulher ter amante e dizer que amante tem união estável. Tudo bem? Mas se a separação dele de fato não for registrada, Não tem problema, ele vai declarar que é uma separação de fato. Então, na hora de ele registrar a união estável, ele vai dizer: Eu, João da Silva, declaro que estou separado de fato de Maria. Inclusive, eu também gravei um vídeo sobre a possibilidade que há desde agora, agosto, dia 20 de agosto de 2024, a possibilidade de registrar uma escritura pública de separação de fato. Eu não perfeito, sei se obrigada. vocês viram. Por nada, meu amor. José Aparecido, pode falar, meu amor. Tudo bem? Pode ligar seu microfone. Não estamos te ouvindo, José. Você quer falar, José? Está com a mãozinha levantada? Bom, não sei. Quando você quiser falar, é só ligar o microfone, tá? Você entendeu, Tainá, essa questão? Sim, professora, eu tinha ficado na dúvida, porque eu sei de alguns casos desse, né, concreto, e aí fiquei com essa dúvida, mas já foi sanada. Muito obrigada. Por nada. Qualquer dúvida eu vou falando aqui durante a aula, vocês podem interagir à vontade, é aquilo que eu falei, né? Eu gosto quando vocês participam. Eu acho que o José colocou a mãozinha levantada sem querer, né? Mas tudo bem. Então, a gente está falando aqui do 1723. Olha aí o que a Tainá acabou de perguntar, né? Que o 1723. Oi, José, quer falar, meu amor? Sim, por favor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Sim, tudo bem, graças a Deus, a senhora. Tudo bem também. O grupo de WhatsApp, como é que eu faço para entrar nele? Eu não estou nesse grupo aí, não. Tá, depois alguém coloca o link ali, tá? Então, Tá coloquem o link no grupo, gente, para o grupo de WhatsApp. bom. Ah, mas tá bom, meu bem. Alguém vai colocar aqui o grupo de WhatsApp. Que sonho a senhora ministrando aula aqui em Porto Alegre. Ai, Silvia, pô, me convida que eu vou. Eu adoro Porto Alegre, adoro o Sul, Vou Torres. reclamar para Estácio aqui, vou pedir para chamar a senhora. Tá ótimo, vou adorar. E, e eu aproveito e dou uma passadinha em Torres, que eu amei. Amei. Gramado, Cambará do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves. Ai, que delícia, É tudo adoro. lindo, é muito lindo. Que bom que Muito, gostou. É show. adoro. Muito bem, gente. Vem para Fortaleza. Opa, adoro Fortaleza também, a Laiane. Nossa, que delícia. Já tive o prazer de ir também a Fortaleza. Maravilhoso. A gente pode fazer um encontro no final do ano, né? Porque aqui essa turma ela tem gente do Brasil inteiro, né? Que delícia. Então, a gente tem do Sul, tem do
do Sudeste, tem do Nordeste, maravilhoso. O Brasil é muito lindo, muito rico. Muito bem. Então, alguém, se puder colocar aqui, Tiago, que está sempre ligado, meu amor, você, se puder colocar o grupo de WhatsApp, coloca, por gentileza. Então, olha só, o que a Tainá acabou de perguntar é uma coisa, é uma dúvida muito recorrente mesmo. Porque as pessoas se separam, mas não fazem o divórcio, aí saem de casa, já vai morar com outra, porque as pessoas estão nessa desordem, né? Os mesmos impedimentos do artigo 1521 também impedem a união estável. É isso que diz o parágrafo 1º do artigo 1723. Mas, olha a diferença aí. Não se aplica no caso do inciso 6 do 1521, porque o 1521 diz assim, ó, não podem casar. Inciso 6, as pessoas já casadas, a não ser que ela seja separada de fato ou judicialmente. Ah, o Tiago já colocou o link aí, tá? Então, quem ainda não está no grupo de WhatsApp, pode ingressar, que é bom que a gente se comunica por lá. E aqui, gente, no Teams, quando eu quiser falar alguma coisa com vocês, eu vou marcar vocês com um arroba e vou colocar, tá? Nossa avaliação vai ser no dia... Não vamos ter simulado aqui, né? Vai ser no dia 8 de novembro, tá? 8 de novembro a nossa avaliação. E aí, eu vou fazer um questionário para vocês. Eu acho que a prova vai ser pelo BDQ, mas de qualquer modo, eu prefiro também fazer aqui pelo Teams. Mas até lá a gente combina e todos aqui comigo e vai dar tudo certo. Nós vamos fazer de uma forma que todos consigam obter êxito para seguir adiante aí na graduação. Tá? Todo o material está para vocês. Eu já coloquei até a aula 9 também. Então, é só clicar nos arquivos, material de aula, tá todo o material lá para vocês, tá? Muito bem, então, olha a diferença. Quem é casado não pode se casar de novo, só se for divorciado. Mas quem é separado de corpos ou judicialmente, embora não possa casar, pode constituir união estável. Pode falar, Ana. Boa noite, professora, tudo bem? Então, hoje é a minha primeira aula. Eu ia perguntar em relação aos conteúdos, né? Mas a senhora já explicou. Muito obrigada. Deixa eu clicar aqui. Por nada, minha querida. Seja muito bem-vinda, assim como eu vi que alguns também estão chegando hoje pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. As aulas estão gravadas, todas. Hoje já é a 9ª aula e está lá tudo no arquivo. Então, tirem um tempinho para poder assistir e também ler os conteúdos, que são muito interessantes, porque fazem parte do nosso dia a dia, tá? Então, muito bem-vinda e fique tranquilo que vai dar tudo certo. Eu estou aqui para apoiar todos vocês. Parágrafo 2º, as causas suspensivas do 1523 não impedirão a união estável. Então, o que são causas suspensivas? Nós já vimos também em aulas pretéritas que as causas suspensivas estão no 1523. O caput do 1521 é não podem casar. E o 1523? Não devem casar. Quem não deve casar? Viúvo sem inventário, divorciado sem partilha, tutor com tutelado, curador com curatelado. Esses podem casar, mas não devem. E, se casarem, vai ter que ser pelo regime da separação obrigatória. Então, tem essas observações e detalhes que não são proibições da lei, mas são recomendações de natureza inibitória. Ou seja, ó, poder tu pode, mas não deve. E aí eu estou te dando uma orientação, uma recomendação. É como se o legislador estivesse falando conosco. Estou só te dando um conselho. Não case.
Mas se quiser, você pode. Você não deve, mas pode. Mas se casar, separação obrigatória. E ontem também postei um vídeo falando sobre o entendimento do STJ de agora, 16 de setembro. Casal se divorciou, não fez partilha. João e Maria estão divorciados há 20 anos. Aí agora ele quer a partilha de bens. O STJ tinha um entendimento de que não pode partilhar depois de 10 anos porque prescreve. Aí agora o STJ mudou de entendimento. Partilha de bens pode ocorrer a qualquer tempo porque condomínio entre os cônjuges, ex-cônjuges, pode se desfazer a qualquer tempo. Aí, vocês sabem as polêmicas. Já vou deixar se falar Tainá, depois Simone. Então, quando eu vou orientar cliente, né? Hoje, por exemplo, eu prestei uma consultoria. Aí eu falo para o meu cliente, olha, para te prevenir de conflito, é isso, 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 isso. Eu vou te emitir um parecer para que você previna conflito. Mas depois que o conflito se instaura, a gente pode dialogar, porque eu sou mediadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e atuo não mais como mediadora, mas eu aplico as técnicas de mediação. Então, muito mais vale um bom acordo um mau acordo do que uma boa briga. Daí eu converso com as partes, nem partes, né, com as pessoas e falo, gente, vamos ser adultos e vamos dialogar. É isso que está acontecendo. Vocês precisam de um terceiro facilitador para ajudá-los nesse diálogo para a gente chegar a um consenso, a um denominador comum. Então, vocês são adultos, não terceirizem a vida de vocês, porque a gente colocar o nosso conflito na mão do judiciário, a gente está dizendo que a gente não é capaz de sentar e dialogar. É óbvio, gente, que eu não estou falando isso em relação a um banco, em relação a uma questão de um acidente de trânsito, eu estou falando de relações entre pessoas, de família, de condomínio, sei lá, né, em que há um relacionamento entre as pessoas. Então é importante conversar e dialogar e chegar a um consenso. Não precisa ir para o judiciário, né? Mas infelizmente as pessoas gostam de briga. Pode falar, Tainá, depois Simone. Então, professora, nesse caso, vai haver também a separação obrigatória, a comunhão? A separação obrigatória. Por quê? Porque olha o que diz o 1723, parágrafo 2º. As causas suspensivas não impedem a união estável, assim como não impedem o casamento, mas vão criar uma restrição. Então, seja o registro da união estável ou do casamento, se estiver nestas situações do 1523, divorciado sem partilha, viúvo sem inventário, aquilo que eu acabei de falar, vai ser, vai ter a imposição do regime da separação obrigatória. Tudo bem? Ok, obrigada. Nada. Pode falar, Simone. Boa noite, professora. Boa noite, querida. A minha dúvida foi em relação a essa questão da divisão de bens, né? Em um caso de separação de corpos, né? Aí a pessoa vai fazer a partilha 10 anos, 20 anos depois. E se houver confusão quanto à data? Porque, digamos, eu separei 10 anos, uma das partes diz que separou há 10, outra diz que separou há 5. Os bens adquiridos neste período. Pois é, aí como é que fica? Boa pergunta, né? Porque a questão toda é assim, uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu provar. Por isso que eu estou dizendo, assim, ó, saiu de casa hoje, comece a fazer prova. Bom, saí, peguei a moto, peguei umas roupas, fui. Até já falei isso aqui, né? Fui para um hotel, depois eu vou para o cartório e falo assim, ó, eu, fulano de tal, estou separando de fato hoje, na data de hoje, porque a separação de corpos, que é a separação de fato, ela dissolve o vínculo matrimonial e não vai gerar nenhum efeito patrimonial no casamento. E nem os efeitos de
cumprimento dos deveres. Por exemplo, a pessoa se separou, então ela pode começar um outro relacionamento, porque ela já está separada. Então, ela não estaria cometendo o adultério e nem infringindo o dever de fidelidade. É só um exemplo que eu estou dando. A mesma coisa é a questão aí dos efeitos patrimoniais. Então, se a pessoa está separada, e comprou um patrimônio, não vai partilhar. Mas isso não tem que estar muito claro e bem delineado, porque é como você falou, vai ser a palavra de um contra a palavra do outro. E aí a gente ajuda a regularizar essa desordem. Porque, gente, quando eu falo de ordem, eu não estou falando de controle, eu estou falando de estrutura. Tá? Então, ordem não é controle. Ordem é estrutura. Isso é um princípio do direito sistêmico, que eu sou adepta ao direito sistêmico. Aí a gente precisa ter olhos para isso, porque a vida das pessoas muitas vezes estão na desordem porque está faltando uma estrutura. Mas, enfim, vamos lá. Tudo bem, Simone? Tranquilo? Tá sem microfone. Tainá, Professora, me surgiu uma nova dúvida no pode decorrer da falar. fala. Essa semana eu vi uma notícia na mídia de que o cantor Gustavo Lima está, né, divorciado. O estado civil dele atual é divorciado porque acho que foi em 2019, não sei ao certo. Ele e a Andressa se divorciaram, sendo que uns meses depois voltaram. Aham. Nesse caso, não há uma confusão patrimonial aí, porque digamos que eles vivem numa união, né, Isso aí. atualmente, Isso porém aí. estão divorciados e os bens continuam aí. E Então, aí, como é que aí, fica olha nessa só. situação? Divorciaram, e aí, no lapso temporal entre o divórcio e o retorno, porque aí, olha isso, eles eram casados, divorciaram, depois começaram a viver em união estável. Então, aí tem que contar do tempo em que eles voltaram, para poder partilhar os bens. Se for o caso, né? Se fosse o caso. Entendeu? Então, tem Entendi. que fazer a linha do tempo para entender a dinâmica dos fatos daquele casal. Complicado, mas eu entendi. Isso mesmo. As pessoas se metem em confusão, né? E o advogado está aqui para ajudar. É verdade. Obrigada, professora. Nada, meu amor. Simone quer falar? Não. Bom, vou prosseguir aqui, tá, Não, gente? professora, foi sem Tá. querer. Obrigada. Tá, tudo bem. Aqui ficou com a mãozinha levantada. Clica na mãozinha de novo, que ela baixa, tá? Muito bem. Esse negócio da mãozinha é muito legal, né? Que a pessoa levanta a mão, ela pode falar. Então, vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Muito bem. 1724, dever dos companheiros, como eu falei para vocês. Lealdade, respeito e assistência, assim como é no casamento. E aqui é mais do que fidelidade, lealdade. É aquilo que eu falo para vocês, e ser leal é você aqui, a gente está aqui, sabe? É numa sala de aula, ainda que virtual, é uma sala de aula. E a gente precisa ser leal no nosso dia a dia, leais, né? Nós precisamos ser leais no nosso dia a dia, não só no relacionamento conjugal, mas em tudo, de amizade, de tudo, de relação professor-aluno, né? Lealdade, porque a gente está aqui para se ajudar, para crescer juntos, né? E eu compartilhar com vocês o meu conhecimento, acendendo a chama no coração de cada um de vocês, para que vocês possam ir além até de onde eu cheguei e de onde eu ainda quero chegar. Então, isso é muito bom, a lealdade, o respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. E, claro, que isso aqui é dever de quem é pai e mãe, e não de quem é casado ou vive em união estável. O regime de bens vai ser da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito
entre os companheiros. Ou seja, naquela hipótese que eu acabei de falar para vocês, que amanhã o casal vai se dirigir a um cartório e vai registrar a união estável. Aí eles vão falar que já vivem em união estável há 5 anos e que eles querem escolher o regime da separação total de bens. Só que esse regime da separação total de bens vai começar a viger a partir de amanhã. Porque de 5 anos para trás, vai ser o da comunhão parcial, porque no silêncio das partes, comunhão parcial. Tudo bem? Então, no silêncio das partes, comunhão parcial. Salvo o contrato escrito. Aqui, nós não vamos ter pacto antenupcial, porque isso aqui é união estável. Não tem aquelas solenidades e formalidades do casamento. Quais as formalidades do casamento? Habilitação, proclamas, celebração, registro. Aqui não basta o casal ir ao cartório, seja de RCPN ou de cartório de notas, e falar: queremos registrar, fazer uma escritura pública de união estável. Queremos escolher o regime X. Pronto, é escolha. Tá? Só não pode ter efeito retroativo do regime que eles quiserem. Então, daqui para frente, o regime que escolherem. Dali para trás, comunhão parcial de bens. Tá? Então, é desta forma que vai acontecer. E é aquilo que eu falo para vocês também, gente. A lei, ela é necessária, porque cada um acha que... Cada um quer fazer o que quer, o que acha certo. Mas a lei é o parâmetro de padronização de comportamento da sociedade, de controle social. E aí a gente não pode fazer o que a gente quer. Né? E é óbvio que nem tudo que está na lei é justo. E nem toda decisão justa está na lei. Mas tem que ter lei, tem que ter regra, tem que ter norma, senão vira bagunça. Pode falar, Adriana. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. A minha dúvida foi na hora que a senhora foi interrompida e estava falando sobre separação de corpos. Quando acontece essa separação e o casal continua permanecendo morando na mesma residência, ele pode, se ele tiver relacionamento com outra pessoa, ele pode fazer uma união estável? Eu ouvi mais ou menos assim, na hora que a senhora foi interrompida, a senhora não conseguiu voltar. Isso, então, vamos lá, esclarecendo a sua pergunta, que também, infelizmente, é muito comum casais que se separam, mas continuam coabitando, ou seja, vivendo debaixo do mesmo teto. Eu já tive um caso em que houve a necessidade de chamar os filhos para testemunharem. E a gente sabe que, tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Processo Civil, é proibido ascendente, descendente, irmãos servirem de testemunha. Mas nesse caso, em específico, foi uma exceção à regra em que ninguém mais que os filhos para saber o que está acontecendo dentro do lar. E ali não foi um posicionamento a favor ou contra a mãe, foi só um posicionamento para eles reverberarem o que de fato estava acontecendo. Porque se esse casal se separou, né, e está convivendo, eles estão separados. E por uma questão, sei lá, financeira, de não ter onde morar, né, eu não sei se eu aceitaria essa situação, mas é aquilo que eu falei anteriormente, cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, aí a gente não sabe a situação de cada um, né? Que a gente não está vivendo os desafios e as dificuldades que cada um está vivenciando, cada um tem as suas. Mas nessa situação, se ele declara que está separado, ela concorda que ele está separado, aí nesse caso, ele poderia constituir uma união estável. Mas eu penso assim também, caramba, se ele está separado, morando ainda na mesma casa, para que outro relacionamento?
Né? Por que que não resolve uma coisa, fecha o ciclo para começar outro? Aí é por isso que vem as confusões jurídicas. Né? Então, mas você entendeu, meu bem? Que Entendi, mesmo entendi. separado de fato, dentro de casa, morando junto, está separado de fato. A questão aí é a prova. É a prova. Por quê? Conheço também uns caras aí que são meio ninja, né? Que contam um monte de coisa, que a mulher está doente, que ele não tem mais nada com a mulher, que ele está separado de corpos e já está começando outro relacionamento. Mas é tudo mentira. Então, há casos e casos e casos. Aí a gente tem que olhar o caso concreto para poder É isso que eu ia falar, opinar. depende do caso concreto, é. Depende do caso concreto, com certeza. E aí a gente tem que analisar aquele caso concreto especificamente. Tudo bem? Muito obrigada, tá? Nada. Olha o 1726 aí que eu falei para vocês da conversão da união estável em casamento. Né? No direito tudo depende. Pois é, Simone, na quarta-feira passada, né, não foi agora, na outra semana, eu me lembrei em sala de aula com os alunos daquele meme, né, que aparece um ETzinho que ele fala: me segura que eu quero responder uma pergunta jurídica para responder, depende. Aí eu falei, gente, vocês têm que ver esse meme. Aí eles até fizeram um meme com a minha cara, né? A minha cara lá com o ETzinho segurando. Porque é verdade, depende, mas depende do caso concreto. Então, por isso que eu expliquei aqui, né? Que tem situações e outras situações. Tem a situação que o cara realmente está separado da mulher, e tem situações que ele diz que está separado, que a mulher está doente, que ele não se separa por causa dos filhos. Gente, isso é desculpa, porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né? E você que está se relacionando com uma pessoa que só vive dando desculpa, sai fora, sai fora. A gente às vezes tem que fazer um divórcio energético. Sabe o que que é um divórcio energético? A gente precisa encerrar ciclos. Ciclos de amizade, ciclos de trabalho. Tem gente que foi demitida de um trabalho, mas ainda está presa lá. Então, a gente precisa encerrar ciclos. Isso significa divórcio energético. Divórcio não é só de marido e mulher, não. É divórcio energético de tudo. Se desconecte. Às vezes até da família também. Né? Então, tá, fica aí vocês e aí eu vou viver a minha vida. Então, a gente precisa encerrar ciclos. E por isso eu falo no divórcio energético, tá? Como é que é feita essa conversão de união estável em casamento? Vamos lá. Hoje você está numa união estável, mas você quer transformar, converter em casamento. Então, o procedimento é: você vai ao RCPN e fala assim, ó, eu tenho uma união estável instrumentalizada e eu quero convertê-la em casamento. Então, tá, nós vamos fazer todo o procedimento. A data do casamento vai ficar a data de hoje, tá? Então, vamos lá. Amanhã é 28 de setembro de 2024. A data do casamento é a data quando isso foi requerido, 28 de setembro de 2024. E lá embaixo da certidão vai vir uma averbação dizendo assim, ó, o casal vive em união estável desde 2014. Por quê? É conversão de união estável em casamento, não é casamento. Porque presta atenção agora numa coisa que eu vou falar para vocês e que eu advogo há 30 anos e eu já vi coisas absurdas acontecerem, tá? Então, olha só. Vamos supor que João e Maria vivam em união estável sem formalidade, sem regularizar, sem instrumentalizar. É uma união estável de fato. Muito bem. Aí o João pega um anel de brilhante, chega lá, ajoelha na frente dela e fala: Maria, você quer se casar comigo? Aí a Maria se derrete, porque a mulher gosta. A mulher gosta de um ato.
né, de uma atitude. Inclusive, hoje, quando acabar a aula, maridos, vocês vão fazer uma declaração para as mulheres de vocês, tá? Então, ela vai falar, ih, tá querendo alguma coisa, né? Mas é isso, sabe? Então, amanhã, compra uma florzinha, essas florzinhas baratinhas, violetinha, leva para tua mulher, porque é o gesto, sabe? A gente já tá meio, tá, assim, tá todo mundo já, né, gente, com a cabeça desse tamanho, mas faz um gesto. Aliás, gente, depois eu vou colocar no grupo um livro muito bacana. Eu não sei se eu ainda tenho esse PDF desse livro, mas é assim, para quem está com casamento em crise, aí assim, tem até um filme, Prova de Fogo, que é o nome do filme. Aí eu tinha esse livro, eu não sei se eu ainda tenho, mas se eu tiver em PDF, eu mando para vocês, para quem quer salvar o seu relacionamento. Então, é uma atitude por dia. Aí você vai ver, a sua mudança vai gerar mudança no outro. É muito legal. Eu comprei um sorvete para ela, pois ela sonhou com sorvete. Isso aí, sonhou com sorvete. E, gente, é um gesto, sabe? É um bilhetinho, coloca um bilhetinho na geladeira, né? E quando você acordar, acorda mais cedo, amanhã, faz um café, bota um bilhetinho, sabe? Isso vai dar um up no seu relacionamento. E aí, o que eu estava falando para vocês, o homem vai lá, ajoelha, mas às vezes ele está fazendo isso mal intencionado. Por quê? Porque se existe uma união estável anterior, sem formalização, e ele casa, só vai valer a partir daqui para frente. Tudo que foi adquirido anteriormente acaba não entrando nesse casamento, a não ser que ela depois ajuize uma ação de reconhecimento de união estável. Aí é muito complicado para ela ter que judicializar para provar que antes do casamento tinha uma união estável e que ela quer partilhar todos os bens adquiridos na constância da união estável. Então, a gente precisa também, a gente vai ser emocional, vai se doar, vai amar, mas a gente também tem que ter razão. Tem que usar o cérebro, é o equilíbrio entre o coração e a razão. Por quê? Porque há casos e casos. E também, gente, a gente, quando às vezes está num relacionamento, a gente tem que verificar assim, caramba, eu estou feliz? Eu acho que a própria pergunta, eu estou feliz, é porque não está. Que quando a gente não se questiona. E aí você vê o que está precisando ser feito. Ou você converte a união estável em casamento, ou amanhã você vai registrar, ou você vai colocar um ponto final. Porque a dúvida é a resposta. O sim, ele é sim, mas o talvez é não, o não sei é não, o vou ver é não. O sim, ele está claro. Quero que o homem que eu vá casar seja seu aluno. Pois é, Laiane, você está vendo? Aqui eu estou dando dicas para os homens, né? E é assim, sabe? E as mulheres também, né? Uma vez o meu marido estava. Ele fez um jogo na loteria, sei lá, Mega Sena. E aí ai, meu amor, fiz um jogo na Mega Sena. Aí no dia seguinte, o que que eu fiz? Eu peguei aquele bilhete, né, da Mega Sena e escrevi com um piloto. Eu escrevi assim: você já ganhou na Mega Sena. E botei no para-brisa do carro dele. Então, isso foi uma atitude que ele falou: caramba. Então, é assim, um pequeno gesto, sabe? Igual na segunda-feira, quando você arrumar, quem tem filho aqui, vai arrumar a lancheira do filho. Coloca um bilhete para o teu filho na lancheira. E esses são pequenos gestos, gente, que a gente vai, sabe, provando que a gente ama, porque o dia a dia está muito, muito difícil, né? O cotidiano está sacrificante para todo mundo, então a gente tem que ser mais leve, né? Então vamos ter uma pegada de mais leveza, né? E aí eu vou fazer um curso, né, Laiane? Um curso para transformação do ser humano, seja como homem, como mulher, para a gente poder
ter uma vida mais leve, porque a gente não vai levar nada dessa vida, senão a vida que a gente leva. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, a conversão da união estável em casamento, ela é feita no cartório em que o casal vai escolher converter aquela união estável em casamento. Não é, Silvia? Ontem eu fui almoçar com a minha mãe, tomei um vinho com ela, e é isso que a gente leva da vida, são os momentos que a gente passa, né? Então, não vamos nos estressar muito não com coisas que a gente não vai resolver, porque a gente tem coisas que a gente não tem controle. Então, deixa. É E verdade, verdade. Vi a foto de vocês no Insta, muito querida também. Ai, uma querida. Eu paguei o Uber dela, veio, depois levou ela e a gente lá tomando um vinho branco. Uma delícia, é isso, sabe? Tira um pouquinho de tempo, fala para seu pai, para sua mãe, se eles ainda estão aqui no plano terreno, né? Que você os ama. E é isso, sabe, gente? Manda uma mensagenzinha, isso vai mudar. Pode falar, Simone, querida. Boa noite, professora. É um caso até real, né? Aham. Às vezes, por questão de desconhecimento e ignorância, as pessoas não. E até religião, né? Às vezes acham que estão casados. No caso dos meus pais. Meus pais estão há 40 anos juntos, casados só na igreja, né? E Sim. aí, para eles, é casamento. Não, nunca casaram no civil. Aham. Existe alguma exceção que, por exemplo, se hoje ele fosse casar, né, registrar o casamento, colocasse com data retroativa, ou existe alguma exceção Não que permite pode isso? casar com data retroativa, mas se o casamento religioso foi celebrado, tem uma exceção lá no artigo 1516, tá? Que o casamento religioso acontece antes, depois faz o civil, mas o deles, 40 anos, aí eu não sei como seria, tá? E aí teria que ver junto ao RCPN, mas eles têm pelo menos uma união estável registrada ou não? Eles só se casaram no religioso? Não tem nada registrado, só o certificado do religioso, Tá. né, que eu acho que a igreja dá. Eu vou te orientar o seguinte: você vai entrar em contato com algum RCPN, você é de qual cidade? Teresina, no Piauí. Teresina, que lindo, Piauí, caraca, que maneiro. Eu nunca fui a Teresina. Então eu vou marcar para ir aí, tá? Para a gente fazer Venha, um encontro. venha conhecer nossa terrinha. Ah, muito legal. E aí eu te oriento a você entrar em contato com algum RCPN de pessoas naturais, para você questionar a respeito disso, paralelamente, porque quando a pessoa se casa no religioso, ela pode sim se casar no civil com um documento da igreja, tá? Submete-se aos mesmos requisitos para o casamento civil. Sim, mas vê o parágrafo primeiro, e o parágrafo segundo fala que há qualquer tempo, mas aí o registro tem que ser em 90 dias, que aí eu vou ter que pegar os exemplos lá do 1634. Mas vê, o Tiago está colocando aqui o 1516, vê os parágrafos, tá? O primeiro e o segundo. Porque, como já passou muito tempo, né, e esse casamento religioso aconteceu lá sob a égide do Código de 16, eu não sei como seria, né? Ó, o parágrafo segundo. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas nesse código é o caso dos seus pais. Terá efeitos civis se a requerimento do casal for registrado a qualquer tempo no registro civil mediante prévia habilitação perante a autoridade competente. Aí é que vem. E observado o prazo do 1532. Isso aqui é que acaba. Acaba com essa possibilidade de registrar depois de 40 anos. Porque quando ele diz a qualquer tempo, eu entendo que a qualquer tempo poderia ser 40 anos. Mas aí, a qualquer tempo, observado o prazo do 1532, que aí é o prazo de 90 dias, que é do registro. Então, nesse caso, não seria. Entenderam? Então, olha como o legislador é confuso.
Então, o parágrafo 2º legitimaria os seus pais a registrarem o casamento religioso no civil, porque o religioso aconteceu antes. E aí, a qualquer tempo, no prazo do 1532, aí não dá, né? Super contraditório. Mas, de qualquer forma, eu te oriento a procurar o RCPN e, de alguma maneira, mesmo que eles não queiram fazer o registro agora civil, vocês podem levar o casamento religioso com a prova da união estável nesse tempo todo e converter essa união estável em casamento, tá? Pelo menos para sua mãe ficar amparada, questão de pensão, questão de inventário, porque senão isso pode prejudicar lá na frente, no caso do óbito de um ou de outro, quem for primeiro. Tudo Pois é, porque bem? eles nem acham necessário, né? Mas a gente que conhece a lei, né, a gente entende. Eu já até questionei eles para poder fazer o documento mesmo, né? Porque é mais por causa de questão de óbito, né? Hoje, graças a Deus, estão bem, não tem problema. Graças a Deus que eles vivam bastante, mas a gente tem que ser também prudente Com e certeza. realista, né? Então, olha aí o problema que será enfrentado caso eles não regularizem essa situação, né? Então, eu estou te falando dos caminhos, prestando uma consultoria aqui, plus na aula, né? E aí você Muito obrigada, procure uma professora. RCPN. Por nada, meu amor. E aí, pessoal, concubinato não tem direito em regra. O que é concubinato? Amante, relação adulterina, espúria, não tem direito. Uniões paralelas ou simultâneas não tem direito. Primeira instância concede, segunda instância concede, mas o STJ não reconhece uniões estáveis paralelas e o STF, em dezembro de 2020, também rechaçou essa possibilidade. Se o cara é casado, vive com a mulher e tem amante, a amante não vai ter direito. Tá? Então, não existe união paralela, união estável paralela ao casamento. Não existe aqui que eu estou falando juridicamente, porque, infelizmente, é o que mais tem. E eu, sinceramente, eu não sei como a pessoa ela atura um negócio desse, ela consente um negócio desse, mas cada um faz o que quer. Pode falar, Tainá. Mesmo que haja a união estável, professora, com a amante, Mas como que ele vai registrar a união estável se ele está casado? A não ser que ele tenha feito uma declaração falsa de separação de fato, certo? aham, Porque uma coisa, olha só, uma coisa é João e Maria serem casados no papel, João saiu de casa, não convive mais com a Maria e está em união estável com outra. Isso é uma coisa. Isso pode? Pode. Porque na hora que ele registrar a união estável, ele vai declarar que ele está separado de fato, sob pena de responsabilidade civil e criminal, tá? Outra coisa é, ele está casado e convive, mas ele tem muito amor para dar, aí ele tem outras. E aí ele registra união estável e ele declara que ele está separado. Mas essa declaração é falsa. E aí, em uma eventual disputa judicial, porque ele morreu, ele está casado, convivendo, e ele tem uma união estável. Quem vai ganhar? A que está casada. Tá? Mas aí ela tem que provar que não é só no papel. É de fato e de direito. E isso, gente, isso fica 15 anos na justiça. Porque se elas concordarem, olha só, eu era amante dele, você sabia, e eu também era casado com ele, você sabia, e tá tudo bem, então não vamos brigar não, porque
não vale a pena, a gente vai gastar muito dinheiro com advogado, então vamos dividir o que a gente tem aí, vamos dividir pensão, aí o INSS vai pagar. Porque é aquilo que eu coloquei para vocês aqui no slide, ó. Primeira e segunda instância, reconhece. INSS, reconhece. Agora, se quiser brigar, STJ vai dar para a esposa. Tá? Então, é aquilo que eu falo também, cada caso é um caso, aí a gente tem que ver, porque uma coisa às vezes a pessoa fala, mas não é bem aquilo, né? Igual hoje eu falei com a cliente, eu falei, olha só, você não pode mentir para mim, porque eu estou te defendendo no seu interesse, e se você não estiver falando a verdade, você vai destruir todo o meu argumento. Então, seja sincera. Seja honesta, porque eu sou o tipo de advogada que eu não vou falar coisas que não aconteceram para que o meu cliente obtenha êxito. Ah, então, eu sou assim. Eu tenho uma ética, uma forma de atuar e eu não posso responder por ninguém, eu respondo por mim. E aí a pessoa tem que me falar a verdade. Aí, se eu não quiser atuar naquela causa, eu vou falar, não quero. O advogado é profissional liberal. Graças a Deus, eu advogo para quem eu quero, para quem está falando a verdade. Não vem com mentira para cima de mim, que não dá. Então, porque o advogado tem que defender os direitos, mas eu defendo quem eu quiser. Porque eu sou profissional liberal. Graças a Deus. Então, eu tenho direito e autonomia de escolher para quem eu vou advogar. Então, a união estável deve ser registrada em cartório, esse é o ideal. Se não, vai ter que ajuizar uma ação de reconhecimento de união estável. Gente, alguém quer falar? Tainá com a mão levantada, Adriana também. Vocês querem falar? Pronto, professora, eu tirei. Tá. Professora, Oi. acabou que a senhora falou a respeito se uma for casamento e outra for união. E se o cara faz duas uniões? Por que eu estou perguntando? Eu conheço uma pessoa que falou que iria fazer duas uniões estáveis para dividir a pensão dele, porque ele achava justo deixar para duas mulheres que ele tinha. E aí, nesse caso, se for duas uniões? Olha, gente, as pessoas inventam. Se for duas uniões, pode? Não. Né? Duas uniões não pode. É o que a gente falou aí. O STJ não permite. E o STF também não. Mas é aquilo que eu falo. Se elas não brigarem, vai dividir. Aí vai dividir. Vai. Gente, aí entra no acordo e divide. Agora, eu te falo. Que tipo de mulher é essa que está se sujeitando a isso? Sujeitando, verdade. Não é verdade? Assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Mas aquilo que eu falei também, cada um que sabe onde calo aperta. Então, gente, a gente tem que se valorizar. É amor próprio. Porque se eu não me amar, quem vai? Se eu não me respeitar, quem vai? Então, eu tenho que cuidar de mim em primeiro lugar. Eu não posso amar ninguém se eu não me amar. Eu não posso querer respeito se eu não me respeito. Então, as pessoas estão precisando de um choque de realidade. E não se importe com a concorrência, porque pode ter 100 mulheres para um homem. Mas se você confia em você, não tem concorrência. Tá? Não tem concorrência. É uma coisa muito complexa. Meu Deus do céu, as pessoas estão precisando ter um choque de realidade mesmo. Bom, essa ação. Ai, muito obrigada. Porque eu falo coisas, sabe, gente? E assim, não levem, a professora está falando isso, gente, mas para vocês refletirem também sobre a vida. Aqui não é só aula de direito, é aula de vida, de a gente poder falar abertamente sobre as coisas, que somos adultos e a gente precisa pensar sobre isso, não é? Olha só, é pensar, pense nisso e não pense isso,
Porque ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Deus me livre, eu não sou a dona da verdade, muito longe disso. Mas pense nisso, levar vocês a uma reflexão e fazer uma autoanálise, né? E a gente falar: caramba, eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida. A primeira, cuidar de mim, porque eu só posso cuidar dos outros se eu cuidar de mim primeiro. Eu só posso fazer o outro feliz se eu me fizer feliz primeiro. Aí por aí vai. Vamos lá. Ai, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo. E eu, assim, eu amo dar aula. Eu amo, eu acho que dá para perceber, né? Eu amo o que eu faço o que eu amo. E isso é o que nos diferencia. É o amor pelo que a gente faz, sabe? Independente dos desafios, a gente faz com paixão, né? E é diferente, faz toda a diferença, tá? Então, o que você estiver fazendo, faça com amor, com paixão, não faça de qualquer jeito, honre, porque quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Pensem nisso. Bom, ação declaratória ou justificação judicial, a gente vai ter que ajuizar uma ação declaratória ou uma justificação judicial, caso não tenha o reconhecimento de união estável através de escritura pública, tá? E aí, essa dissolução de união estável, ela tanto pode ser feita de forma judicial ou extrajudicial. Ah, você fala assim, paraninfa, né? Ah, gente, é muito bom. Anteontem eu fui paraninfa da turma do Tom Jobim e ontem eu recebi um convite lindo, com espumante, com uma taça, um convite maravilhoso, que eu serei paraninfa no dia 16 de novembro. É muito bom, senhora de aula em todos os sentidos, sensacional. Muito obrigada, Amanda. Daí, gente, olha só, terminou a união estável? Faça a dissolução, seja no judiciário, consensual ou litigiosa, ou no extrajudicial. Ah, então, eu vou fazer no extrajudicial para colocar um ponto naquela situação. Ponto final. Tá? Daí, aqui eu coloquei inexistência de incapazes, mas a gente tem já uma. Eu não atualizei aqui, tá? Mas atualizem, por favor, que a gente já tem uma resolução 571 de 2024, agora de agosto, de 20 de agosto, ou seja, tem um mês que isso mudou, que eu posso fazer o divórcio ou a dissolução de união estável mesmo com menores. Tá? Então, o casal vive em união estável, tem filhos menores, pode fazer o divórcio ou a dissolução de união estável no cartório. Tá? Então, isso facilitou demais, porque é a desjudicialização. Sucessão hereditária do companheiro, o artigo 1790 foi declarado inconstitucional no dia 10 de maio de 2017, e o companheiro tem os mesmos direitos do cônjuge. Então, não vai haver nenhuma distinção entre cônjuge e entre companheiro, porque união estável é muito similar ao casamento. Tá? A união estável não confere estado civil aos companheiros. Então, a pessoa, quando se casa, ela vai se tornar estado civil de casada. Quando o cônjuge morre, viúva. Quando divorcia, divorciada. Quando é solteira, solteira. Mas quando vive em união estável, não tem estado civil. Vai ter no novo Código Civil, tá? Quando o novo Código Civil passar a vigorar, já até fiz umas palestras sobre isso também. Aí vai ter a alteração do Estado Civil de convivente, vai ser esse Estado Civil, convivente. E prestar atenção no artigo 319, inciso 2 do CPC, que fala sobre a necessidade da qualificação na petição inicial, existência da união estável, né? Então vai falar João da Silva, vírgula, brasileiro, vírgula, divorciado, vírgula, em união estável com Maria, eu tenho que informar a existência da união estável na petição. E eu fiz uma observação aí para vocês também registrarem
o artigo 73, parágrafo 3º do CPC, que trata... outro dia ela falou até sobre o transtorno que tem, que é o borderline. A Laiane, você tem o borderline, cuidado com os psicopatas, tá? Então, se blinda, meu amor, cuide desse transtorno, porque não é fácil. Não é fácil, mas que bom que você se identificou. E eu fico muito feliz quando as pessoas se identificam comigo, que, claro, né, gente, não é todo mundo, mas é bom quando a gente se identifica, porque aí o aprendizado fica melhor. Só me referindo aqui ao artigo 73, parágrafo 3º do CPC, que fala que se as ações versarem sobre direitos reais e imobiliários, o cônjuge tem que participar, tá? E da ação, né? Seja como autor ou como réu. Então, se, por exemplo, tem uma ação que estão discutindo a propriedade de um imóvel, a ação é contra o João é casado com a Maria tem que integrar a lide. Ou o João, isso, aplica-se a união estável comprovada nos autos. Mas eu estou falando do artigo 73 caput, fala sobre essa necessidade, porque se a ação versar sobre direito real imobiliário, vai ter que ter a participação do cônjuge, tá? Então, tanto faz se ele é casado ou se ele vive em união estável, tem que ter. É igual ao 1647. Tem que ter a anuência do cônjuge, salvo se o casamento for pela separação absoluta de bens. Então, meu amor, a partir de hoje, a Laiane, eu declaro sobre a sua vida uma blindagem para todo aquele que estiver mal intencionado na sua vida, caia por terra, tá? Porque você não vai mais se submeter a relacionamentos tóxicos e abusivos de pessoas que querem se aproveitar da sua vulnerabilidade. Tá? Então, a gente precisa também ter essa consciência e se blindar, e não dar confiança para qualquer um. Tá? Amém. É isso aí. Amém. Então, é blindagem, que os seus olhos não enxerguem e que nem passe na sua frente ninguém mal intencionado que queira se aproveitar da sua fragilidade e da sua vulnerabilidade. Para a gente terminar, união estável estabelece vínculo de parentesco por afinidade. A afinidade é o vínculo que liga uma pessoa aos parentes do seu cônjuge ou companheiro, sogra, sogro, enteado, enteada, genro, nora, madrasta, padrasto. Direito a sobrenome do companheiro. Então, quando eu registro a união estável, eu tenho direito de acrescentar o sobrenome do companheiro. Adoção conjunta. Uma pessoa que vive em união estável com a outra pode adotar uma criança. Benefícios previdenciários, que é aquela questão que a gente estava falando. Então, se o companheiro falece, o outro tem direito à pensão. E não há presunção de filiação na união estável sem registro. Então, se a pessoa tem registro e a mulher ficou grávida, presume-se que o filho é daquele homem. Mas se não tem registro, é filho de quem? Sei lá, vai fazer o DNA para saber, né? Então, cuidados que a gente tem que ter na união estável, tá? E para a gente terminar a aula de hoje, sempre com uma mensagem, a mensagem de hoje é que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que você sonha, né? Porque tudo é possível ao que crer e a gente vai sim tomar um posicionamento, uma postura de resolver no momento certo aquilo que não está muito no prumo, porque a gente vai começar a colocar nossa vida em ordem. E muito obrigada. Amém, né? Nos guarde, nos proteja de todo mal em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus amores. Muito obrigada pela aula de hoje. Muito feliz, foi muito proveitosa. Eu adoro quando vocês participam. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Aula 10 na próxima sexta. Igualmente, Amém. professora. Um ótimo final de semana. Beijão, queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima.